Pronto, pessoal, retornando, ainda nas punições, já foi a demissão pura e simples, agora vai ser a demissão mais 5 anos. O que seria essa demissão mais 5 anos? Seria o servidor, ele é demitido e nos próximos 5 anos ele não pode vir a retornar ao serviço público federal. Depois, passou de 5 anos, normal, pode fazer concurso e pode voltar. Quais são essas situações? São 2 situações. Aquelas 13 que a gente acabou de ver, ele é demitido, mas volta. Aqui tem que esperar 5 anos. Primeira situação, valer-se do cargo para lograr algum tipo de proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública. Sabem o que eu lembro isso daqui? Sabe aquela frase que diz assim, você sabe com quem você está falando? Não sei você, mas eu tenho um nojo dessa frase. Quando alguém fala assim, você sabe com quem você está falando, dá vontade de dizer, sei, com um imbecil, é essa vontade. Mas eu não sei de fato quem ele é, né? Então vai que se eu falar isso eu vou presa, né? Mas dá muita raiva. Então ela é aquela pessoa que leva, não é isso, em benefício do cargo, ela lucra com aquilo para poder conseguir algum tipo de vantagem. Eu penso no seguinte, ó, quando uma pessoa fica usando do cargo em benefício próprio, tu concorda que mancha o nome de toda a instituição? Deixa eu dar um exemplo, pelo amor de Deus, ninguém se ofenda com esse exemplo. É só porque você escuta muita gente falando o seguinte, já escutou algumas pessoas, é um pensamento completamente errado, mas já escutou algumas pessoas dizendo, policial, polícia é ladrão. Já escutou o povo dizendo isso? Não estou dizendo que você pensa assim. Eu estou dizendo que tem gente que diz, polícia é ladrão. Polícia Rodoviária Federal aceita toco. Agente de trânsito aceita toco. Você não escuta o povo falando isso? Sabe por quê? Porque tem uma criatura que faz isso. Tem sempre um que faz. Basta um fazer para o nome rodar. Aí começa a pegar fama em toda a instituição. Você escuta falar, policiário rodoviário federal aceita toco. Por quê? Porque às vezes tem um desgraçado que está aceitando toco e acaba manchando o nome de toda uma instituição. Ele está se valendo do cargo para ter um proveito pessoal e está ferindo a dignidade da sua própria função. Isso daí é demissão mais 5 anos. Professor, ele vai dar exemplo? Não, ele vai dar a frase. Essa frase, quando cair na sua prova, é demissão mais 5 anos. Qual seria uma outra situação de demissão mais 5 anos? É quando você atua como procurador ou intermediário junto à repartição pública. Aí tem uma exceção aqui, ó, salvo se tratar de benefício previdenciário assistencial de parentes até o 2º grau, de cônjuge ou companheiro. Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa é analista da Justiça Federal, A pessoa concorda que ela tem que ser completamente imparcial. Aí imagina que chega o processo de um parente e ela começa a dar andamento no processo do parente de forma a beneficiar. É como se ela estivesse atuando como o quê? Procuradora, como intermediária. Atuar como procurador é literalmente advogar para algum dos lados, é literalmente advogar para alguma das partes. Se você está advogando para alguma das partes, é demissão mais 5 anos. Aí você até decora um babaquice que é assim, ó, demissão mais 5 anos é o PROPRO. O que é o PROPRO? Proveito pessoal e atuar como procurador, que são as palavras-chave que tu lembra da babaquice na prova e vai. PROPRO é quando você lucra, ou seja, tem um proveito pessoal, ou está atuando como procurador, ou seja, você está atuando como advogado em relação a alguma daquelas partes. São as 2 situações de demissão mais 5 anos. Até aqui, beleza? Tranquilo esse ponto? Deixa eu perguntar umas coisas para vocês. Quando a pessoa se ausenta da repartição sem prévia autorização, qual é a punição? A advertência. Quando ela é reincidente, a advertência vira o quê? Suspensão. Aceitou propina é o quê? Demissão. Apreço ou desapreço é o quê? A advertência. Ofensa física já é o quê? Demissão. É esse jogo de palavras que tu está fazendo. Quando ficar chegando perto da prova, tu testa o amor da pessoa que está ao seu lado. Se é que você tem uma pessoa ao seu lado. Mas você testa. Testa lá namorado, noivo, diz, amor, faz um ditado para mim. Vai perguntando e eu vou respondendo. Se a pessoa não quiser te ajudar, já foca em quê? Na troca. Estão percebendo? Que uma pessoa que não te ajuda a passar no concurso, não te ajuda para bosta nenhuma nessa vida. Eu sou desse pensamento. Eu amo, não ama. Não é ser escravo dessa pessoa. Então larga e arruma outro. Não é isso? Ou não arruma e gasta o dinheiro sozinha, que é muito melhor. Beleza? Esse pronto? Tranquilo? Professora, mas se a pessoa não tem condições de...
A companheira ou o cônjuge, uma pessoa mais idosa, um pouco, está com problema de saúde. Mas tu está falando na situação de ir ao local? Ir no INSS. Eu sou policial e tenho que ir lá resolver umas coisas. Não, mas aí é diferente. Aqui não seria simplesmente resolver até em virtude dos preferenciais. Seria dar andamento beneficiando a pessoa. É diferente, por exemplo, tem uma senhora que está aqui sentada em cadeira de rodas, eu, policial, vou lá e atendo. Eu não estou atuando como procuradora dela, porque eu não vou simplesmente beneficiá-la porque ela está na cadeira de roda. Eu não sei se tu está falando da parte final, que tu está olhando para baixo ou é a parte de cima? É porque aqui, nos benefícios previdenciários ou assistenciais, você vai poder advogar. Agora, atuar como procurador não é simplesmente auxiliar aquela pessoa a realizar um pedido. Seria facilitar toda a vida dela no sentido de caminhar com o processo. Exemplo, tem aqui Fábio, tem aqui Bruno, tem aqui os dois. Só que Fábio é meu amigo ou Fábio está me dando aqui dinheiro por fora. O processo de Fábio vai andar 15 vezes mais rápido do que o processo de Bruna, porque eu estou atuando como procuradora dele. Eu que trabalho na Justiça Federal, estou sempre empurrando o processo dele para o juiz para que o processo tenha um andamento mais rápido. Bruna está, Deus me livre guarde, de cadeira de roda porque quebrou a perna. Está lá impossibilitada. Eu vou lá, pego o processo dela e recebo. Isso daí não é atuar como procurador. É simplesmente dar acessibilidade àquele ato. Agora, se eu pego o processo dela e trago um benefício para o processo, simplesmente porque ela é minha amiga ou porque eu estou recebendo algo, aí sim, eu comecei a advogar para ela. Seria mais ou menos essa distinção. Dúvida desse ponto? E agora a gente vai ver quais são as situações em que a pessoa é demitida e nunca mais volta. Você vai perceber o seguinte, um jeito fácil de você perceber é situação de roubo. Você vai perceber que basicamente tudo aqui tem roubo. Todas têm roubo. Vamos lá primeiro. Crime contra a administração pública. É logicamente que eu sei que crime contra a administração pública, vocês estudam lá bem na parte de direito penal. Existem vários crimes que podem ser cometidos, mas tu concorda que a maior parte tem a ver com você lucrar algum tipo? Então é como se fosse algum tipo de roubo. Numa linguagem simples, seria você lucrar com aquilo. Se você comete algum crime contra a administração pública, você vai ser demitido e nunca mais volta. Já teve várias ações contestando isso daqui pelo seguinte, a Constituição ela não proíbe pena de caráter perpétuo? Aí algumas pessoas já ingressaram com ação dizendo que isso daqui seria inconstitucional. Supremo Tribunal Federal disse que isso é inconstitucional ou constitucional? Constitucional, porque isso daqui é simplesmente um fruto de uma conduta irregular. Então é demissão e não volta mais. Primeiro caso, crime contra a administração pública, que eu não vou nem ousar explicar para vocês, que vocês estão estudando isso daqui em direito penal. Um outro ponto que gera demissão e nunca mais volta é condenação por improbidade administrativa. Quem estava aqui de tarde, a gente falou bem disso hoje. Improbidade administrativa é um processo, quem estava de tarde não responde, é um processo de natureza administrativa, criminal ou civil? Civil. Improbidade administrativa, a condenação é fruto de um processo civil, ou seja, é uma condenação civil, mas que gera a sua demissão e nunca mais você pode retornar. Cuidado, a Lei 8.112 não é uma lei federal. Quando eu digo que é demitido mais 5 anos, que é demitido e nunca mais volta, é para o serviço público o quê? Federal. E no estadual e no municipal, não sei, vai depender de cada lei estadual, de cada lei municipal. Na sua prova só vai perguntar sobre o serviço público o quê? Federal, que é a única lei que cai. Então, primeira situação que você não volta, crime. Segunda, improbidade. Terceira situação, a aplicação irregular de dinheiro público. Estão percebendo que se isso fosse levado a sério, tinha um monte de vacância acontecendo? Ou, eu gosto da sinceridade, ou porque, minha gente, a aplicação irregular de dinheiro público é o que você mais vê por aí. De vez em quando, eu vi uma vez uma obra que era uma estrada, aí estavam construindo uma ponte. Não, ponte é que tem rio embaixo, né? Um viaduto aqui. Só que tinha um detalhe, não tinha nada para o lado direito, não tinha nada para o lado esquerdo. A ponte ligava literalmente o nada ao coisa nenhuma. Aquilo dali, por que está sendo feito? Está sendo feito porque tem licitação, estão superfaturando e tem gente comendo atrás daquele dinheiro. Então aquilo ali é aplicação irregular de dinheiro público, sim ou não?
transposição de São Francisco, que estão querendo fazer lá no Nordeste. Está lá parada há 500 anos, bilhões e bilhões sendo gastos e não chegou água em canto nenhum. A aplicação irregular de quê? De dinheiro público, que infelizmente é o que você mais vê por aí. Outra coisa, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Então, isso daí é o que você também vê direto, né? Ofensa à moralidade, povo dilapidando patrimônio público e dilapidando os cofres públicos. Você vê muito por aí, às vezes, história assim: governador de não sei onde fez uma festa e gastou tantos mil-reais em um único jantar. Você não vê um negócio desse? Pronto, isso daí é lesão aos próprios o quê? Cofres públicos. Você é servidor, sei lá, do INSS, está desviando dinheiro. Lesão aos cofres o quê? Públicos. Isso daqui quase sempre vai ser um ato de quê? De improbidade administrativa. É porque a lei é bem repetitiva. E o último nome, eu acho que vocês já escutaram falar no Brasil, que é a prática chamada de corrupção. Já escutaram falar esse nome? Só um pouco. Mas eu soube que na Dinamarca tem um pouco, mas no Brasil é bem raro acontecer isso daqui. Então, corrupção, se for levar a sério esse negócio, minha gente, é vacância que não acaba mais nunca para o seu concurso. Porque o Brasil está com corrupção desde quando? Desde Cabral, concorda? Desde Cabral, que para mim tem corrupção nesse negócio daqui. É um ciclo vicioso. É aquela ideia, mas sabe o que eu acho feio? Às vezes a pessoa diz, esse político é isso, esse político é aquilo. Mas chega e quer furar uma fila, concorda? Tá na fila do banco, aí dá um jeitinho de furar. Aí vê um dinheiro perdido, sabe que é de outra pessoa e pega. E essa pessoa, de uma maneira mais, não é isso, recatada, está cometendo também atos de quê? Corrupção. Então, você acaba fazendo isso no seu dia a dia. Você não, logicamente. Mas existem pessoas que só falam dos outros, mas estão fazendo a mesma coisa. Então, isso daqui é demissão e nunca mais volta. Demissão são 20 situações. 13 situações é demissão pura e simples. 2 situações, demissão mais 5, que é o PROPRO, atuar como procurador e proveito pessoal. E 5 situações de demissão nunca mais volta, que é crime contra a administração, improbidade, aplicação irregular, lesão aos cofres públicos e corrupção. Professor, isso é chato, tenho plena noção que essa parte é chata, porque você tem que decorar punição por punição. Mas eu já aconselho uma coisa para vocês, nem leiam essa parte na lei, porque na lei é uma bagunça, leiam pela tabela. Isso daqui é para poder facilitar a sua vida. Beleza esse ponto até aqui, decoradinho? Só que eu tenho uma questão para falar com vocês, finalmente eu vou responder tua dúvida, Fábio, né? Que tu, né? Tô te devendo desde os 5 primeiros minutos de aula que eu tô devendo. Já tinha esquecido. Então, aqui eu tenho a advertência, a suspensão e a demissão. A advertência, suspensão e demissão. Eu sou superior hierárquica de Fábio e Bruna e vi que os dois claramente eu vi, aceitaram propina, como policiais rodoviários federais. Posso demitir no ato? Não, porque todo mundo tem direito de apresentar o quê? Defesa. Já já a gente vai estudar esse procedimento, de como é feita essa defesa por meio de um processo administrativo disciplinar. Já já a gente chega lá. Só que a lógica é, existe prazo limite para a instauração desse PAD, sim ou não? Por exemplo, se Fábio praticou esse ato de aceitar a propina, 25 anos depois eu posso dizer, eita, há 25 anos atrás ele aceitou propina, vou abrir um PAD, pode? Não, tu tem prazo. Passou do prazo, acontece um fenômeno chamado de prescrição. Vê se tu concorda comigo. Quanto mais grave a punição, maior o prazo para iniciar. Quanto menos grave, menor. Quais são os prazos? Mais decoreba. Aqui na advertência, o prazo é de 180 dias. Na suspensão, o prazo é de 2 anos. E na demissão, o prazo é de 5 anos. Como assim, professora? 180 dias, 2 anos e 5 anos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Imagina a seguinte situação. Imagina que no ano 2000, Fábio, servidor público federal, ele aceitou propina. Propina, a gente acabou de ver que a punição que vai ser dada é a punição de quê? De demissão. Só que foi passando o tempo. E nós já estamos agora em 2016, 16 anos depois. Só que foi em 2016 que esse fato veio à tona.
ou seja, que esse fato ele se tornou conhecido. Então, em 2000, Fábio aceitou propina. Punição, demissão. Só que esse fato só veio à tona, só foi descoberto em 2016. 16 anos depois. Posso iniciar um procedimento para punir Fábio? Posso, porque não importa a data do fato. Importa a data em que o fato ele se tornou o quê? Conhecido. Sabe por quê? Se não fosse assim, pessoal, concorda que era só roubar bem roubadinho? Você roubava bem roubadinho mesmo, que aí o povo não ia descobrir. Quando descobrisse, já tinha tido a prescrição. Então, para evitar que as pessoas roubem com mais capricho, não importa a data do fato. O que vai importar é a data que o fato se tornou conhecido. E como a punição é de demissão, eu ainda tenho quanto tempo daqui para frente para poder instaurar aquela investigação? O prazo de quê? De 5 anos. Então, eu tenho até 5... É muito tempo. Eu tenho até 5 anos para poder iniciar a investigação. Só que passou desse prazo, morreu o boi, literalmente. Porque passou desse prazo, vai acontecer um fenômeno chamado de prescrição. Então, aqui estão os prazos de prescrição que podem ser aplicados. Na advertência, 180 dias, na suspensão, 2 anos e na demissão, 5 anos. Contado de quando? Da data do conhecimento do fato e não da prática. Conheci o fato, eu tenho esse prazo para pelo menos iniciar as investigações. Não é para punir não, professora, não, é o prazo para iniciar a investigação. Sabe por quê? Porque quando eu inicio a investigação, o prazo ele sofre uma interrupção. E quando ele é interrompido, ele o quê? Zera e começa de novo. Então não é 5 anos para punir, é para pelo menos começar a investigar. Porque quando eu comecei a investigar, iniciei um PAD, pronto, interrompeu o prazo, zerou, começa a contar tudo de novo. Dúvida até esse ponto daqui? Só que a pessoa concorda que se ela for demitida, vai existir lá o procedimento todo e ela sai da administração. Já se ela é suspensa ou advertida, ela necessariamente vai sair da administração, ela continua. Continua, ela só sai se ela pedir para sair. A regra é que ela continue. E aqui o servidor, ele tem o seu registro funcional. Aqui é o registro funcional. O que é o registro? Cada um de vocês vai possuir um registro analisando todas as condutas de vocês. Então, se existir uma punição, se a punição for aplicada, ela vai parar aqui no seu registro. Então, se você receber uma punição de advertência, esse fato vem aqui e vai ser anotado no seu quê? Registro. Vai ter dizendo aqui que você recebeu uma advertência. A advertência verbal é escrita. Escrita, até porque se ela for verbal, como é que eu vou ter prova que eu já dei a advertência para poder aplicar a reincidência? Então, a advertência tem que ser escrita e ela fica registrada aqui no seu assentamento funcional. Aqui na suspensão, se a suspensão foi dada, ela também vai ficar aqui no seu registro. É como se você ficasse meio que ficha suja quando você faz isso daí. Só que a minha pergunta é a seguinte: isso daí vai ficar para sempre no seu registro? Para sempre, para sempre, para sempre? Não. Isso daqui vai seguir exatamente a lógica lá que você estuda, por exemplo, lógica de... Pronto, vou dar um exemplo até mais simples. Você escuta muito o povo falar assim, meu nome tá sujo, né? SPC Serasa. Aí eu escuto muita gente dizendo assim, tá sujo, mas tem nada não, porque daqui a 5 anos tá limpo. O povo não diz isso? É uma falta de preocupação que o povo tem com o nome sujo, que me espanta. Então, o povo diz, meu nome tá sujo. Se tá sujo, não é como se estivesse no registro dos negativados. Só que depois de um tempo, limpa. Então, exatamente, existe um prazo onde esses registros, eles vão ser o quê? Cancelados. Vão ser, né, como se a pessoa virasse ficha limpa de novo. Qual seria o prazo para poder cancelar o registro da suspensão? O prazo do SPC e do Serasa, vocês lembram? 5 anos, porque isso é do dia a dia. SPC começa com S, Serasa começa com S, suspensão começa com S. Todo mundo com S, o prazo para cancelar é o quê? 5 anos. Porque SPC e Serasa é prazo de vida, né? Que você sabe de vida. Então fica mais fácil de você decorar. Já a advertência, você se torna ficha limpa, você acha que com o mesmo tempo ou com tempo menor? Menor. A sigla ADV é quantos anos? 3 anos. Aí você se torna ficha limpa. Aí eu vou finalmente responder a pergunta de Fábio. Finalmente, que ele me fez a pergunta no início da aula, eu estou devendo até agora. Não mais. Mas eu vou pagar.
A lógica é a seguinte, ó. Bruna, ela saiu da administração sem a devida autorização. Qual é a punição dela? Advertência. Um ano depois, ela saiu novamente sem autorização. Qual é a punição dela? Um ano depois, suspensão. Concorda? Um ano depois, está aqui ainda. Vamos para uma outra situação? Bruna manifestou desapreço por alguém. Está lá, cheia de briguinha. Qual é a punição dela? Advertência. 4 anos depois, manifestou desapreço de novo. Qual é a punição dela? A advertência. Porque 4 anos depois, ela não é reincidente, porque a ficha dela ficou o quê? Limpa. Eu acho massa, não sei porque que eles não vêm fazendo muitas questões assim, mas eu acho massa uma questão dessa, porque primeiro, tu tem que saber qual é a punição, tu tem que saber que a advertência 2 vezes é suspensão, mas tu tem que saber que o registro cancela e que a pessoa fica ficha limpa e não vai ser punida com aquela suspensão e sim com advertência. Então, se, por exemplo, existem 2 advertências dentro desse período, você recebe suspensão. Agora, se você receber uma advertência, a ficha ficou limpa, vai ser uma nova o quê? Advertência, porque agora você não é mais reincidente. Beleza esse ponto? Até aí? Quero que você anote uma observação. O artigo 170 da Lei 8.112 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O artigo 170, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, que diabo conta esse artigo 170? Vou te contar, para poder, em casa você ler, tá certo? Você pega a matéria em casa, dá uma lida, mas deixa eu te dizer em palavras simples o que ele dizia. Dizia não, ainda diz que ele ainda está escrito, só não vale mais. Prova CESP é a melhor pergunta dessa parte. É a seguinte, ó. A pessoa, na suspensão, não tem 2 anos do conhecimento do fato para poder pelo menos iniciar a investigação? Aí não se fez nada. Concorda que aconteceu a prescrição? Sabe o que esse artigo 170 fala? Que a punição, mesmo que tenha prescrevido, ela poderia ser anotada no seu registro. É mais ou menos assim. Se Fábio recebe a suspensão, além de anotar no registro, ele vai, não é isso, ficar sem trabalhar por um tempo ou trabalhando e recebendo a metade, como a gente viu. Só que diz o artigo 170 que mesmo no caso de prescrição, apesar de não poder aplicar a punição, eu anotaria esse fato no seu registro. O que o Supremo Tribunal Federal disse? O óbvio, que isso é o quê? Inconstitucional. Porque se está prescrito, não vai poder existir a anotação daquele fato no registro do servidor. Fere segurança jurídica e fere também aquela... acabou sendo, querendo ou não, um direito adquirido da pessoa. É a mesma lógica de crime. Eu sei que vocês gostam muito mais de crime do que de administrativo. Se já teve a prescrição, aí eu digo, eita, não posso botar na cadeia não, mas eu vou botar ele aqui porque qualquer coisa ele é reincidente. Pode? Claro que não, porque se está prescrito, acabou, não vai ter mais nada. Então, esse artigo 170, que aí você dá uma lida, é uma linhazinha, está falando exatamente isso que eu disse. Ele foi considerado inconstitucional. Ainda está na lei? Tá. Mas vê que pergunta massa para cair na tua prova, porque isso daqui foi há pouco tempo que aconteceu, aí pode ser que apareça. Da parte do regime disciplinar, acabou, não a aula está longe, mas regime disciplinar acabou. Até aqui alguma dúvida? Fazer algumas questões. Era bom só 10 pontos na média. Beleza. Vamos aqui, ó. CESP. A responsabilidade do servidor público pode se dar na esfera civil, penal e administrativa, sendo afastado esta última no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. Certo ou errado? Né? Eu escutei um cerrado na sala, escutaram? Cerrado é quando mistura uma parte falando certo e uma errada. Percebam, se vocês falarem ao mesmo tempo certo e errado, vocês escutam o quê? Cerrado, né? Então, olha a lógica. Aqui, ó, tá dizendo que a responsabilidade do servidor pode tanto acontecer na esfera civil, penal e administrativa. Certo ou errado? Certo.
Sendo afastada esta última, ou seja, afasta a responsabilidade administrativa, ou seja, ele não vai ser responsabilizado se ele for absolvido na esfera criminal. Com que fundamento? Negativa de fato ou negativa de quê? De autoria. Certo ou errado? Certo. Agora eu escutei só certo e não mais errado. Então, oi? É porque a lei 8.112, ela não fala da área civil, mas se tu pega o Código de Processo Civil, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, que aí não teria como a pessoa ser condenada se nada existiu. Alguma dúvida desse ponto, da questão 1? Ele deve, pronto, confirmando certo, beleza. Vamos para a questão de número 2. Aqui diz assim, um servidor vinculado à administração pública unicamente por cargo em comissão, cometeu infração administrativa e, após regular processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora, concordando com o relatório final da comissão processante, entendeu que a falta se enquadrava na hipótese de suspensão. Nesse caso, nos termos da Lei 8.112, a punição a ser aplicada ao servidor será... Só tem duas palavras que importam aí. Quais são as palavras que importam? A pessoa, ela tem um quê? Cargo em comissão, na verdade, são duas expressões. E qual foi a irregularidade que ela fez? Suspensão. Ela continua no cargo em comissão, ela sai? Sai. Porque se ela praticar atos que são punidos com demissão ou com suspensão, ela vai ser o quê? Destituída de seu cargo em comissão. Resposta correta, a letra o quê? B. Teria como essa pessoa ser exonerada? Não, porque exoneração não é punição. Demissão é só para cargo efetivo e não para cargo em comissão. Desligamento não é um nome técnico, é um nome popular. E suspensão não, que também só é para cargo do tipo efetivo. Beleza esse ponto até aqui? Tranquilo? Confirmando questão de número 2. Resposta correta, a letra B de bola. Vou para a questão 3. Se tu pegar essa parte para fazer questões em casa, tem 500 questões iguais, porque é sempre perguntando a mesma coisa. Terceira, de acordo com a Lei 8.112 de 90, estará sujeita à penalidade de demissão o servidor público que, resumindo, marque onde está a demissão. Letra A, coagir subordinado a filiar-se a partido político. Isso é demissão? Não, isso aqui é o quê? A advertência. Letra B, utilizar recurso material da repartição em atividade particular. Isso é o quê? Como eu escutei muita coisa, deixa eu botar a bolinha. Vamos para C? Negar fé a documento público é o quê? A advertência. Lembram do negar fé a documento público? A advertência. Letra D, opor resistência injustificada a processo administrativo. Ficar atrasando os processos. Podia fazer rápido, mas eu estou adiando. Isso é o quê? É advertência. Lembra que suspensão só são 4 casos. Deixa eu só repetir os 4 casos de suspensão, que aí fica fácil. Reincidência e advertência, recusa à inspeção médica, mandar um servidor fazer uma coisa estranha ou vender revista da Natura e da Avon. Não é mais ou menos assim? Pronto. São as 4 situações. Então, ficar adiando o seu serviço é demissão ou é advertência? A advertência. Lembra que eu até disse assim, ó, quem do Brasil fica colocando as coisas para frente? Todo mundo. Se isso aqui desse demissão, quem é que no Brasil ia ser demitido? Todo mundo. Então, isso aqui é outra situação de advertência. E aqui na letra E, reincidir na retirada de documento da repartição sem prévia autorização da autoridade competente. Que punição é essa? Gostei da resposta que eu escutei. Porque se for só retirar esse documento da repartição, qual é a punição? Advertência. Mas reincidir já é o quê? Suspensão. Lembra que eu falei o seguinte, quando eu utilizo o recurso material da repartição em atividade particular, foi o exemplo da Xerox. Eu estou roubando, sim ou não? Sim, porque eu estou usando o dinheiro público em benefício particular. Eu até disse que isso daqui pode se enquadrar também como improbidade administrativa. Então, a nossa resposta correta de demissão é a letra B de bola, como a gente pode confirmar. Então, tem que decorar? Infelizmente tem que decorar. Mas eu acho que se tu usar o raciocínio lógico, te ajuda muito. Decora a suspensão e fica matando demissão e advertência por raciocínio lógico. Dúvida dessa questão número 3? Você em casa tá tranquilo? Beleza?
Ainda bem que eu não falei favorável, porque tava na moda esse negócio, né? Que ninguém aguentava mais essa porcaria. Aff. Aí o nome do homem é MC Bin Laden e queria entrar nos Estados Unidos com o nome desse. E achou ruim porque foi barrado. É cada um, né? Vê a questão número 4. Servidor técnico legislativo da Câmara dos Deputados, em gozo de licença para tratar de interesse particular, poderá participar da gerência de sociedade privada, sendo-lhe vedado apenas os exercícios de ato de comércio. O que vocês acham? Né? Aqui o que está acontecendo? Ele é técnico, está de licença para tratar de interesse particular. Ele pode participar da gerência de uma sociedade privada, sendo apenas os atos vedados atos de comércio? Não, porque se ele participar da gerência de uma sociedade privada, cadê? Ele é sujeito à penalidade de quê? De demissão. Tanto faz se ele está na ativa ou se ele está de licença. Porque se ele está de licença, ele continua relacionado à administração, sim ou não? Sim. Então, ele tem que continuar seguindo a lei 8.112. Tanto é que um servidor, até de licença, ele pode vir a ser demitido em alguma situação? Pode. Imagina que, por exemplo, é porque, não sei se cai para vocês o Código de Ética na Polícia Federal, mas o Código de Ética do servidor, que vocês têm que seguir também, diz que o servidor ele tem que ser analisado na sua vida pública e na sua vida o quê? Particular. Você já deve ter escutado uma história que rodou muito por aí, dizendo assim, uma professora de escola pública, ela estava subindo em vários shows de funk, sei lá o quê, e tirando a roupa. Vocês escutaram uma história dessa? Essa história, ela aconteceu de verdade. Era uma professora de uma escola pública para crianças e ela ia para show de funk, subia no palco e literalmente ficava quase nua. Ela tirava a roupa. Filmaram e postaram. Ela sofreu um PAD e foi o quê? Demitida. Em virtude de ter uma conduta o quê? Escandalosa. Porque uma conduta escandalosa, ela é tanto no ambiente de trabalho quanto na sua vida o quê? Particular. Então, você continua, mesmo até de licença, sendo obrigado a seguir o Estatuto dos Servidores. Dúvida dessa questão número 4? Acho que é a última. 5. Esse daqui eu vou aproveitar para já botar uma coisa aqui no quadro. A inassiduidade habitual será apurada mediante procedimento sumário, cabendo, nesse caso, a penalidade de remoção ou de advertência. Certo ou errado? Errado, né? Qual é o erro? Mesmo a gente não tendo falado ainda do processo sumário, que a gente vai falar, qual é o primeiro erro gritante? Remoção não é punição. Remoção acontece em virtude de alguma razão de interesse público. E outro, inassiduidade habitual, seria advertência? Não, seria punição de quê? De demissão. Professor, e essa primeira parte? A inassiduidade habitual vai ser apurada por um processo sumário? Isso está certo. Já já eu mostro por que eu vou botar uma lista no quadro. Agora, o resto, aqui de baixo, está errado. Então, questão de número 5, errada. Beleza esse ponto? Agora que a gente já viu as punições, a gente vai ter que ver o seguinte, vai ter que ver o que eu vou ter que fazer para poder vir a aplicar esta punição. Vai ter que existir uma prévia investigação para fazer com que eu possa vir a aplicar esta punição. Aí vamos por parte. Deixa eu apagar aqui. Apaga logo o quadro todo. Pronto. Então, aqui, vamos começar a olhar essa parte do processo administrativo disciplinar. Seguindo os editais da polícia, é a última parte que eles cobram, que aquela parte de previdência não é cobrada para concurso da polícia. O que é cobrado é até o processo administrativo disciplinar. Só que processo administrativo disciplinar, o nome é gênero e você tem as espécies, onde a gente vai ver que tem a sindicância, o literalmente PAD e o PAD sumário. PAD é processo administrativo disciplinar. Tem o PAD normal e tem o tal do PAD sumário. Só que, primeiro de tudo, vamos saber o que danada é uma sindicância. Aí, para isso, eu vou já botar as punições novamente aqui no quadro, só porque eu vou precisar delas. As punições são essas daqui, ó. A advertência. Nós temos a suspensão. E nós temos a
Demissão. Isso aqui vai ser importante para daqui a pouco. Só para lembrar para mim, suspensão, ela pode ter no máximo quantos dias? 90 dias. No máximo, ela tem um prazo de 90 dias. Deixa isso aqui guardado que eu vou voltar para cá daqui a pouco. O que é uma sindicância? Sindicância é uma investigação preliminar. Fazendo analogia com, basicamente, processo penal, que é a área de vocês, é como se fosse um inquérito. Então, veja só, o inquérito é necessário para existir ação penal? Necessário? Não, o inquérito, ele pode acontecer ou não, porque às vezes eu já tenho tanta prova que, o Ministério Público entra logo com ação penal. Então, o inquérito, ele serve para ajudar. Seria uma investigação preliminar, o inquérito, mas ele não seria necessário. Se você usar a lógica do inquérito, você fica fácil aqui na parte da sindicância, que essa sindicância, ela vai ser uma investigação preliminar. E se ela segue a lógica do inquérito, é mais ou menos assim. Quando é que vai existir essa sindicância? Quando eu não tiver ainda a prova absoluta de nada. Eu acho que aconteceu um fato irregular. Eu acho que foi Fábio que cometeu o ato irregular, mas eu só acho. Eu não tenho certeza de absolutamente nada. Aí eu abro uma sindicância para poder fazer a investigação. Só que essa sindicância, ela vai ser obrigatória ou facultativa? Facultativa, porque às vezes eu já tenho tanta prova que não precisa de sindicância. Pode ser que eu vá direto para um PAD. Então, é uma investigação preliminar e é uma investigação do tipo facultativa. E quais são os resultados possíveis dessa sindicância? É aí que chega na parte boa. Imagina o seguinte, eu estava achando que Fábio e Bruna, policiais federais, estavam praticando o ato de corrupção passiva. Abri uma sindicância informal para poder dar uma investigada. Só que com a sindicância, eu já percebi que não existiu absolutamente nada de errado. Era maluquice na minha cabeça. Eu vi as filmagens, eu vi toda a conduta deles, checamos, conta bancária, checamos tudo e eles não fizeram nada de errado. Vou continuar com a investigação? Para quê? Se eles são inocentes. Se está claramente declarada a inocência. Então, o primeiro resultado possível é esse daqui, o arquivamento das investigações. Quando é que vai ter esse arquivamento da investigação? Quando claramente a pessoa é inocente. Claramente o fato ele não existiu. Só que eu quero te perguntar o seguinte, com essa sindicância, pode ser que alguma punição já venha a ser aplicada, sim ou não? Sim. Qualquer uma delas? Não. Aí, qualquer uma delas? Não. Você pode aplicar as seguintes punições. A punição de advertência ou de suspensão até 30 dias. Vamos lá por partes. Concordam que todas as punições, aqui eu tenho todas. Deixa eu pegar aqui, que eu vou fazer um raciocínio matemático com vocês. Aí vocês ficaram com medo agora. Eu explicando matemática, né? Isso daqui, eu tenho um conjunto de todas as punições. O que pode acontecer? Com a sindicância, eu já posso aplicar algumas dessas punições. Quais são as punições que eu posso aplicar? Eu posso aplicar a advertência e suspensão, mas não qualquer suspensão. Suspensão até 30 dias. Isso daqui eu já posso fazer simplesmente com a sindicância, que é essa investigação preliminar, muito mais informal do que um PAD, muito mais informal mesmo. Então, com a sindicância, eu já posso dar advertência, suspensão até 30 dias. Aí, mas professora, a suspensão não é até 90 dias? Eu não tenho também demissão? E aí, se eu quiser dar uma punição maior? Aí, obrigatoriamente, depois da sindicância, você vai ter que abrir um quê? PAD. Se você quer dar uma punição maior, uma suspensão de 60, 70, 90 dias, se tu quer dar uma demissão, aí depois da sindicância, você vai ter que instaurar um PAD. Então, esses são os três principais resultados, são, na verdade, os únicos três que a lei traz como opção. Então, com essa sindicância, que é essa investigação preliminar, que até a lei nem conta como é que ela vai ser feita, existem três possibilidades: arquivar, punir, depender da punição, advertência, suspensão até 30 dias, ou, se eu quero dar uma punição maior, instaurar um PAD.
Vou logo perguntar o seguinte, o PAD pode dar uma punição de advertência? Pode, porque quem pode o mais, pode o menos. É raciocínio matemático que eu estou dizendo aqui. Se o PAD pode chegar a demitir, ele pode aplicar a advertência. Até porque essa sindicância ela é obrigatória ou facultativa? Facultativa. Então, se, imagina, não tivesse a sindicância e o PAD só pudesse dar essas outras punições, ele ficaria limitado. Então, o PAD ele pode dar qualquer punição, só a sindicância que tem essas limitações. E qual é o prazo para poder concluir essa sindicância? Está aqui, ó, 30 dias e, a depender da necessidade, pode ser prorrogado por mais 30 dias. 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Depois eu volto para fazer uma outra coisa aqui. Beleza, até esse ponto daí da sindicância. Se você pegar a Lei 8.112, a única coisa que ela fala de sindicância é isso. Ela não fala mais nada, ela só fala isso. Agora, quando ela chega no PAD, aí ela começa a aprofundar. Posso mudar aqui de slide? Sim. Contraditório e ampla defesa. Só no PAD ou na sindicância é possível? A lei não fala. Mas a doutrina, ela já diz que seria possível sim. E por que ela seria possível? Porque eu já posso aplicar algum tipo de quê? De punição. Só que a lei, ela não fala como vai ser o procedimento da sindicância. Eu esqueci de repetir, não é isso? Deixa eu repetir a pergunta aqui. Ele me perguntou assim, na sindicância, já vai existir o direito ao contraditório e a ampla defesa? Na Lei 8.112, ela simplesmente não fala absolutamente nada. O que eu te disse, a única coisa que a lei fala é isso que eu botei no quadro. Ela não fala nada além. Mas o que a doutrina ela vem dizendo? Com a sindicância, pode ser que o servidor ele já venha a receber o quê? Punições. Se ele pode vir a receber punição, você acha que ele não deve ter direito de defesa ou deve? Deve. Agora, como é esse procedimento de defesa? Não sei. Vai depender de regulamentos internos, porque a lei ela não trata. Mas direito de defesa deve ter sim. Agora... Peraí, que faltou voz. Acaba, não. Agora, imagina a seguinte lógica. Imagina a seguinte lógica. Aprofundando também, de acordo com a jurisprudência. Não dei direito de defesa, mas arquivei as investigações. Teve algum prejuízo? Não, porque nesse caso a falta de defesa geraria nulidade absoluta ou nulidade relativa? Vamos por parte? Vamos por parte. É porque agora eu estou misturando com o processo. Quando a nulidade absoluta concorda que aconteça o que acontecer, está contaminado e eu tenho que invalidar. Vou trazer para penal, porque penal vocês ficam mais tranquilos. Imagina que uma prova foi conseguida mediante tortura. É uma prova ilícita, sim ou não? Claramente ilícita. Tem como tornar isso válido? Não. Então, a prova é ilícita, é uma nulidade do tipo o quê? Absoluta. Uma nulidade do tipo absoluta. Agora eu vou para uma outra parte, qualquer coisa vocês me corrigem, tá certo? Posso fazer interceptação telefônica sem autorização? Não. Mas se eu conseguir fazer uma só para provar minha inocência, essa prova pode ser usada, sim ou não? Não pode? Não é um negócio desse em penal? Pronto. Essa prova pode ser usada. Então, essa nulidade já seria absoluta ou relativa? Relativa, porque tem como admitir o conserto. Só para poder fazer uma analogia com o processo, que eu acho que fica mais fácil de vocês raciocinarem do que com administrativo, que eu sei que vocês gostam 500 quilos mais de penal e processo penal, logicamente, do que administrativo. Nada mais normal, já que vocês querem ser policiais. A lógica é, quando eu digo que uma nulidade é absoluta, é porque contaminou o processo. Qualquer resultado que ele tenha, eu tenho que invalidar o processo. Já quando eu digo que a nulidade é relativa, só vai invalidar o processo se existir algum tipo de quê? De prejuízo. Vamos por partes. Fui fazer a sindicância e não chamei a pessoa que estava sendo investigada para se defender. Tu concorda que se no final ela recebeu uma punição, ela pode contestar, sim ou não? Pode, porque ela foi condenada sem ter direito à defesa. Agora, se o processo foi arquivado, nada mais aconteceu. Concorda que não chamar a pessoa para se defender foi uma nulidade, mas gerou prejuízo para ela? Então, essa nulidade de não chamar seria absoluta ou relativa? Relativa. E isso cai muito, principalmente em prova do SESP. Vou fazer uma analogia com improbidade. Eu sei que não é a aula de hoje, mas é porque essa questão de improbidade caiu este ano 5 vezes em prova já. Lá na lei de improbidade administrativa, diz que a pessoa ela tem que ser chamada para poder se defender, a defesa prévia do ato de improbidade. Só que se eu não chamar e absolver a pessoa, o processo tem que voltar ou está resolvido? Está resolvido? Não foi bom para você? Então, a falta de defesa prévia na lei de improbidade gera uma nulidade absoluta ou relativa?
Relativa, porque só vai ter que voltar se te causou prejuízo. Se não causou prejuízo, continua o processo normalmente. Então, é a mesma lógica de improbidade, é a mesma lógica para cá. Isso não tem nada na lei, é tudo entendimento da jurisprudência. Há alguma dúvida dessa parte de sindicância? Professora, então se for até 30 dias, eu não preciso abrir o PAD? Não precisa abrir o PAD. A própria sindicância ela já pode aplicar. É por isso que a pergunta dele, repetindo, que eu tenho que repetir. Se for até 30 dias, não precisa abrir PAD? Não. A advertência ou suspensão de até 30 dias, basta a sindicância. Aí é dessa lógica que a gente estava falando, que se a sindicância ela pode te punir, ela tem que te dar o direito de defesa. Isso não está na lei, mas é doutrina e jurisprudência. Agora, onde a gente tem mais coisa para falar, é aqui, ó, no PAD, no processo administrativo disciplinar. Aqui a gente vai riscar um pouco o quadro. Vê só. A lógica daqui vai ser a seguinte, ó. Processo administrativo disciplinar, a gente já sabe que ele pode ser instaurado desde o início ou após o quê? Sindicância. Se existiu a sindicância, os autos da sindicância vão acompanhar o PAD, sim ou não? Vão. É a mesma lógica do inquérito policial. Se teve inquérito, eu vou usar do inquérito também como base para a ação penal. É a mesma lógica. Se teve sindicância, junta tudo para poder depois fazer o PAD. E como é que um PAD vai começar? Literalmente com a instauração. E como é que eu instauro um PAD? Formando uma comissão. Então, a autoridade competente para instaurar o PAD. Professora, quem é a autoridade competente? Não sei, vai depender de cada caso, da hierarquia do servidor. Essa autoridade competente, ela vai formar uma comissão de investigação. Porque, veja, poderia o próprio chefe, ele mesmo, investigar os subordinados? Concorda que seria perigoso? Se fosse o próprio chefe que investigasse o subordinado, ia ter um monte de perseguição pessoal. Já tem, quanto mais se ele pudesse fazer sozinho. Então, ele forma uma comissão. Essa comissão vai ser formada por quantos membros? Separa a sílaba, perfeito. Comissão. Essa comissão, ela vai ser formada por 3 servidores estáveis, tá certo? Você chegou agora na Polícia Federal, ainda é o 06, o aspira. Já pode participar de comissão de PAD? Não, não é isso. Então, são 3 servidores estáveis. Só que vamos imaginar o seguinte, eu tenho, sei lá, sou da Polícia Federal e meu filho está lá na Polícia Federal. Posso participar da comissão do PAD? Claro que não, porque senão eu ia ferir que princípio? Impessoalidade, porque eu ia privilegiar, eu ia inocentar meu filho do que fosse. Então, algumas pessoas não podem participar da comissão. Quem são as pessoas que não podem? Vai existir um impedimento em relação ao parente de até o 3º grau. Impedimento de parente até o 3º grau. Ó, o povo para cima e para baixo, que é ascendente e descendente, não tem limite não, tá? Então, pode minha mãe participar de um PAD para poder me analisar e me investigar? Não. Nem minha mãe, nem minha avó, nem minha bisavó, nem minha tatara, nem por aí em diante, que eu não sei o nome do resto. Então, filho também não tem limite. Filho, eu posso investigar meu filho, meu neto, meu bisneto? Não posso? Não, não tem limite. Agora, pro lado tem limite. Irmão é 2º grau, tio e sobrinho é 3º grau. Primo é 4º. Se eu posso participar da comissão para investigar meu primo, posso, mas não posso participar da comissão para investigar o meu irmão. Então, aí existe um impedimento, porque iria ferir o princípio da impessoalidade. Então, instauração é só isso. Instaurar é começar. Pô, e como é que eu instauro? Formando a comissão com 3 servidores estáveis. Formei, eles vão agora para a segunda fase, que é a fase do inquérito administrativo. Perceba que aqui é primeira fase e aqui vai ser a segunda fase. A segunda fase vai começar, ela é subdividida em instrução, em defesa e em relatório. Instrução, defesa e relatório. Numa linguagem muito simples, o que seria a fase da instrução? Seria a fase de colheita de provas. Então, a fase da instrução seria literalmente a fase de colheita
de provas. É aqui que, por exemplo, vai ser escutado uma testemunha. Professora, tem número testemunha? Não, aqui não tem, eles não botam diferente lá do processo. Testemunha, vai se fazer um interrogatório do acusado. Pode ser que exista alguma acareação. Pode ser que exista algum tipo de perícia. Então, tudo isso pode existir aqui, ó, na fase da instrução. Na instrução, eu estou colhendo as provas. Se ao final das provas, eu achar que realmente aquela pessoa é culpada, eu vou fazer o que dela? Igualzinho ao inquérito policial. O seu o quê? Indiciamento. Eu vou indiciar a pessoa e agora eu chamo formalmente aquela pessoa para apresentar a sua o quê? Defesa. Então, se essas provas, elas levam a crer que a pessoa tem alguma culpa no cartório, vai existir agora um prazo para a pessoa se defender. E a pessoa, ela se defende, esse prazo para apresentar a defesa é uma defesa escrita que deve ser entregue dentro de um prazo de 10 dias. Então, olha a lógica. A autoridade competente sobre uma irregularidade, ela escolhe se instaura um PAD ou tem que instaurar. Né? Vamos por parte? Se eu estou suspeitando fortemente que Bruna está cometendo irregularidade, eu escolho se investiga o fato ou tem que investigar? Tem que investigar. Ato vinculado. Então, a investigação ela tem que ser feita. Então, eu tenho que instaurar o PAD e tem que formar a comissão com os 3 servidores estáveis. Formou essa parte daqui todinha que vai fazer a comissão. A comissão, ela começa a fase da instrução. Ela vai fazer o quê? Coletar as provas. Vai escutar a testemunha, vai fazer o interrogatório do acusado, vai fazer alguma careiação, se tiver necessidade, vai fazer alguma perícia. E se tudo leva a crer, que a pessoa é culpada, vai existir o quê? Indiciamento. Indiciar já quer dizer que a pessoa é culpada? Não, quer dizer que tem fortes indícios, né? Que existem fortes indícios que aquela pessoa, ela tem alguma coisa a ver com aquela irregularidade. Aí o que vai acontecer? Depois disso, se chama para defesa escrita, porque veja que já foi feito o interrogatório verbal aqui, só que foi mais informal. Agora não, se teve o indiciamento, vai ter a defesa escrita. De quem? Da pessoa que está sendo acusada. Em que prazo ela tem para fazer isso? 10 dias. De qual? Não, para apresentar a defesa. Depois, só para a defesa. Depois do indiciamento, o prazo final, eu vou botar no final, aí vai ser subdividido. Esse prazo é depois do indiciamento, existiu o indiciamento, teve a cientificação, notifiquei a pessoa, aí ela tem um prazo de 10 dias para poder apresentar a sua defesa escrita. Só que a lei ainda diz assim, ó, se existir mais de um acusado, esse prazo passa a ser de 20 dias. Se tem mais de um acusado, esse prazo passa a ser de 20 dias. Eu estou suspeitando que Fábio, policial rodoviário federal, está praticando ato de corrupção passiva. Ele foi indiciado. Qual é o prazo para ele apresentar a defesa? 10 dias. Na mesma investigação, eu estou achando que Bruna e Fábio, juntos, estão praticando ato de corrupção. Os dois foram indiciados. Qual é o prazo para eles apresentarem defesa? 20. Aqui é mais de um, pode ser 100 pessoas, tá? Mais de um, o prazo já é de 20 dias. Mas se perguntar seco na sua prova, o prazo para apresentar a defesa é de 10 dias. Aqui vai ser uma exceção. Aí, depois que a defesa já foi apresentada, o que a comissão vai fazer? Agora, passa para a comissão. A comissão vai elaborar um quê? Relatório. O que seria esse relatório? Seria o resumo da fase da colheita de provas. Vai ser o resumo do inquérito, vai ser o resumo da instrução. Então, a comissão, com esse relatório, vai fazer um resumo. E aqui é diferente de processo penal. Cuidado. O delegado, quando ele acaba o inquérito, ele vai dar opinião sobre se a pessoa é inocente ou culpada? Não pode não, né? Ele vai narrar os fatos sem invadir o mérito da inocência ou da culpa. A comissão aqui é diferente. Ela vai, ao final desse resumo, opinar pela inocência ou pela culpa da pessoa. Aqui é diferente. Cuidado para não usar a analogia do processo penal e errar isso aqui na prova. Nesse resumo, aquela comissão já vai dizer se a pessoa é inocente ou se a pessoa ela é o quê?
Culpada. É claro que ela não vai dizer só João inocente, João culpada. Ela vai contar toda a história e ao final da história tem que ter a motivação, a fundamentação. Ao final da história, aí ela resume dizendo se a pessoa é inocente ou se a pessoa ela é considerada culpada. Oi? E é a comissão que julga? Vai ser a comissão que vai julgar? Aí não. O trabalho da comissão acaba aqui, ó, no relatório. Acabou o relatório, o que que a comissão faz? Vai pegar esse relatório e vai enviar para o quê? Julgamento. E quem é que faz o julgamento? A autoridade o quê? Competente. Quem é ela? Não sei. Pode ser, não sei. Depende da hierarquia da pessoa. Pode ser seu chefe, não sei. Depende de quem é a autoridade competente. Esse julgamento daqui, então, ele vai ser feito pela autoridade competente. E tem um prazo, logicamente. Tudo tem um prazo para acontecer. Um prazo, aqui é um prazo de 20 dias. É um prazo de 20 dias. Vamos resumir verbalmente tudo que está sendo falado aqui. Se eu sei que alguma irregularidade deve estar sendo praticada, o que eu, autoridade competente, faço? Formo uma comissão com 3 servidores estáveis e esses servidores estáveis vão começar a fase do inquérito administrativo. Começou, eles vão para a instrução, que é a colheita de provas. Escuta a testemunha, interroga o acusado, faz alguma cariação, faz alguma defesa. Fez tudo isso, indiciou o acusado. Quando indiciou, vai notificar para que ele apresente a sua o quê? Defesa. Numa defesa escrita, num prazo de 10 dias. E se tem mais de um acusado, o prazo passa a ser de 20 dias. Depois de tudo isso, a comissão junta tudo e faz o seu relatório, que é o quê? O resumo de tudo que aconteceu. E ao final do relatório, a comissão vai sim dizer se a pessoa é inocente ou se a pessoa é culpada. Aí acabou o trabalho da comissão, ela envia o relatório à autoridade competente para ela fazer o julgamento. Julgamento esse que deve acontecer num prazo de 20 dias. Beleza até esse ponto? Só uma observação que não está na lei. Qual é o prazo de duração do PAD? Está até aqui, ó. Ele é 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. 60 mais 60. Só que deixa eu te perguntar uma coisa, não está na lei. Esses 20 dias do julgamento, eles estão dentro desse prazo de 60, que pode ser prorrogado por mais 60 ou está fora? Não anota o que eu vou falar, tá? Se eu ler a lei, eu vou dizer, está dentro. Não diz que é o prazo total, mas a jurisprudência diz que esse prazo está fora. Ou seja, é 60 mais 60 até aqui, ó, até o relatório. Aí o julgamento vem por fora. Então, no final das contas, no máximo, quantos dias tem? 140. E o pior é que esse prazo de 20 dias se a autoridade competente não cumprir o prazo de 20 dias, ela, tudo bem que vai receber uma punição, mas o PAD vai ser prejudicado por isso? Se ela só deu um julgamento 50 dias depois, pode ser que ela receba uma punição pela demora, sim ou não? Mas vai prejudicar o PAD? Não, porque esse prazo, ele não prejudica o PAD, só pode vir a gerar uma punição a pessoa que não cumpriu. Mas se perguntar seco, qual é o prazo do PAD? 60, podendo ser prorrogado por mais o quê? 60. Mas se a sua questão for expressa, falando do julgamento, esse prazo de 20 dias é além desse prazo daqui. Ou seja, no final, ele pode ter 140 dias. Dúvida até aqui? Tem um presidente. Tem uma divisão e aqueles esquemas da escolaridade... Tem. É assim, tem os 3... Deixa eu repassar a tua pergunta. Ele me perguntou assim, os 3 servidores daqui tem uma coisa relacionada a ter que ter nível de escolaridade, alguma coisa assim. Deixa eu dizer o seguinte, a lei diz que são 3 servidores estáveis. Aí ela diz que tem que existir um presidente da comissão. O presidente da comissão tem que ser do mesmo nível hierárquico do investigado ou de um nível superior. Por exemplo, se eu sou analista,
eu posso ser presidente da comissão que está investigando o técnico. Mas se eu sou a técnica, eu não posso presidir a comissão do analista. Por quê? Porque eu vou ter medo. Ele tem hierarquia superior à minha, mas essa exigência ele faz em relação ao presidente e não ao restante dos membros. A todos os membros tem que ser estável. E do mesmo nível ou nível superior, ou de nível escolaridade superior, só para o presidente da comissão. E uma observação interessante que eu vou puxar para cá é o seguinte, ó. Nesse PAD, pode ser que exista o afastamento preventivo do servidor. Isso aqui é uma medida cautelar. Tenta traduzir para mim para uma linguagem extremamente simples. O que é medida cautelar, minha gente? Cautela, exatamente isso. Cautelar é cautela. E cautela é ter cuidado, porque cá entre nós. Imagina que tem um policial federal, que claramente já está mais que comprovado, está tendo PAD só por formalidade, que ele é completamente corrupto, completamente. Aceita a propina de Deus e o mundo. Se essa pessoa continuar trabalhando na Polícia Federal durante a investigação, pode ser que atrapalhe a investigação, sim ou não? Sim, porque é capaz que ele compre uma testemunha, é capaz que ele ameace pessoas, ameace uma testemunha. Então, o que eu faço? Posso afastar preventivamente aquela pessoa como medida cautelar. Eu estou tendo um cuidado para que aquela pessoa não venha atrapalhar o andamento da investigação. Só que observação importante. Essa pessoa já é considerada culpada? Então, durante o afastamento preventivo, ela fica sem receber ou recebendo? Recebendo normalmente, porque a pessoa só é considerada culpada. Aqui a gente não fala em trânsito em julgado, porque isso é processo judicial, mas quando a decisão administrativa ela se torna definitiva. E por quanto tempo ele pode ficar afastado de maneira preventiva? É exatamente esse raciocínio lógico. Enquanto durar o processo. E qual é o prazo do processo? 60 dias, podendo ser prorrogado por mais o quê? 60 dias. Ele usa o prazo geral, tá certo? 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, ou seja, aí não, já volta a trabalhar. Mas aqui o julgamento, ele de regra, ele simplesmente acata o relatório. Até a lei diz isso, que o julgamento deve acatar o relatório, salvo quando o relatório for flagrantemente contrário às provas. Por exemplo, tem mais do que provas que a pessoa é culpada e no final o relatório diz que ela é inocente. É flagrantemente contrário. Aí eu julgo diferente. Mas se está tudo certinho, o julgamento simplesmente ele repete o relatório. Simplesmente faz isso. Isso é o PAD normal. Só falta agora o PAD sumário. Quase nada de informação em 3 dias, não foi? Foi light. Posso apagar aqui o quadro? Primeiro gol, posso. Vê só. Vê só. Por que o nome é PAD sumário? O que é algo sumário? Mais rápido. Então, PAD sumário é como se fosse um PAD mais rápido. Tanto é que, lembra para mim, qual era o prazo do PAD mesmo? 60, podendo prorrogar por mais o quê? 60. Vou começar pelo prazo. Olha o prazo desse. 30, podendo ser prorrogado por mais 15. Então, a duração desse PAD sumário é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. E por que o prazo é menor? Por quê? Usa raciocínio lógico, a resposta... Não, e por que seria assim? Por que é sumário? Por que é mais rápido? Porque vai provavelmente ser muito mais fácil de quê? De provar a inocência ou a culpa. Já que é muito mais fácil de provar, eu não preciso de tanto tempo. Eu faço algo de maneira mais rápida. Esse PAD sumário, ele só existe para 3 situações. Deixa eu botar aqui no quadro. Só existe para o abandono de cargo, para a inassiduidade
habitual e para a acumulação ilegal de cargos. A acumulação ilegal de cargos. Então, só existe pátio sumário nessas três situações, ó. Abandono de cargo, inassiduidade habitual e a acumulação ilegal de cargos. Vê se tu concorda comigo. O que tem em comum entre essas três situações? É muito fácil de provar se a pessoa é inocente ou se a pessoa é o quê? Culpada. Como é que eu provo se a pessoa abandonou um cargo? Conto para ver se ela tem faltas injustificadas por mais de 30 dias, o quê? Seguidos. Concorda que é muito mais fácil provar isso do que provar que a pessoa aceitou propina? Muito mais fácil. Como é que eu provo se a pessoa é inassídua de maneira habitual? Olha os últimos 12 meses. Se ela tem pelo menos 60 faltas injustificadas, ela é inassídua de maneira habitual. Muito mais fácil provar isso do que a pessoa está praticando corrupção. Como é que eu vou provar que a pessoa acumulou ilegalmente cargos? Certidão de um canto, como servidora, certidão de outro. Muito mais fácil provar isso daqui do que provar que a pessoa aplicou irregularmente um dinheiro público. Então, como é muito mais fácil de provar, não precisa de um PAD grande. Basta um PAD do tipo sumário. E esse PAD sumário vai acontecer o seguinte, ó. Vai existir a instauração, aí o início vai ser igualzinho, ó. A instauração ela vai ser feita por o quê? Autoridade competente. Só que é a autoridade competente que vai iniciar a investigação? Não. Ela vai formar uma o quê? Comissão. Então, ela vai aqui e forma uma comissão. Só que você acha o seguinte, precisa de muita gente na comissão? Precisa de 3 ou é excessivo? Acaba sendo excessivo. Tu concorda? Então, aqui, a comissão, se não precisa de 3, se é muita gente, basta formar a comissão com quantos? No mínimo 2, né? Porque comissão sozinho, só se você for muito louco, né? Quem está na comissão? Eu e eu, não é isso? Né? Então, a comissão aqui é formada por 2 servidores estáveis. 2 servidores estáveis. 2 servidores estáveis. Aí formou a comissão, começa a mesma lógica. Vai começar a instrução. E a instrução, vocês estão percebendo que não tem colheita de provas? Porque já vai direto para o quê? Indiciação. Por quê? Porque, é claro, a pessoa pega a certidão e já sabe se ela é inocente ou se ela é o quê? Culpada. Então, indiciou, vou chamar a pessoa para apresentar o quê? Defesa. Essa defesa é uma defesa o quê? Escrita. Precisa de 10 dias? Ou você acha que o prazo é menor? Menor. Quanto seria o prazo aqui? 5 tá bom. É exatamente isso. Ave Maria. É um prazo de 5 dias. Aí a mesma lógica. A comissão faz o quê? Relatório. Eu só estou botando as diferenças. A comissão ela faz o quê? Relatório. Feito o relatório ele vai ser levado ao quê? Julgamento. Tu acha que o prazo para julgamento, a autoridade competente, ela vai precisar de 20 dias para julgar? Um negócio fácil desse, que é só olhar 2 certidão. Então, a autoridade competente, ela não vai precisar de 20 dias para julgar. Vai bastar um prazo de 5 dias. Então, aqui eu coloquei simplesmente as diferenças de um instituto para o outro. A gente falou de forma mais profunda do PAD e o PAD sumário é simplesmente para fazer a diferença entre um instituto e entre o outro. Alguma dúvida até esse ponto aqui da aula? A parte teórica prevista para o edital de carreiras policiais, ela acaba aqui. A Lei 8.112, ela até continua, mas com a parte de previdência, que não importa para a gente. A parte que é cobrado para a polícia é até processo administrativo e disciplinar. A gente viu provimento, vacância, remoção, redistribuição, ainda tem as questões. Redistribuição, direitos e vantagens, licença, afastamento, concessão, direito de petição, regime disciplinar e ainda processo administrativo. Vamos treinar as questões dessa parte final para poder aí sim vocês se livrarem de mim. E aí acaba. Quem está assistindo aí ao vivo, amanhã tem aulão da Polícia Civil de Goiás aqui no Focus, falando especialmente para você. A transmissão vai ser gratuita amanhã, aberto o sinal de 9 da manhã até as 19h30, se eu não me engano, né? É, ainda bem. Não é isso? Pronto. Até as 19h30.
e 30, né? Para que assistir jogo do Brasil se você pode estudar, não é isso? E é contra a Alemanha. É melhor não ver. Concorda? É melhor não ver. Não. Vamos fazer as questões em relação a esse ponto daqui. É bom que você teste a sua vista também nessa parte final, né? Faz um teste dela. Ficou pequenininha essa aqui. Vamos lá. Com relação ao regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, assinale a opção correta. Letra A. A destituição de servidor de cargo em comissão por infração à proibição de se valer do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. E aí, certo ou errado? Bolinha. Bora, bolinha? Deixa a bolinha. Vamos para a letra B. O processo administrativo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, na hipótese de se aduzirem fatos novos suscetíveis de justificar inadequação da penalidade aplicada, podendo resultar, inclusive, em agravamento da penalidade. Aí, certo ou errado? A revisão de um processo, eu só analiso o fato novo. Se eu só analiso o fato novo, posso piorar a vida da pessoa? Ou eu não faço nada, ou eu melhoro. A revisão do processo, ela não pode gerar o quê? Agravamento. Até porque o processo já está decidido. A revisão ou deixa o processo igual ou melhora a sua vida. Ela não pode o quê? Piorar. Vê a letra C. A penalidade de suspensão poderá ser aplicada ao servidor na hipótese de infração disciplinar consistente na insubordinação grave em serviço. Lembram disso? Insubordinação grave é suspensão? Não. Insubordinação grave em serviço, a penalidade é demissão. É aquele decoreba. Vê a letra D. A responsabilidade administrativa do servidor deverá ser afastada caso tenha ocorrido absolvição criminal por insuficiência de provas. Certo ou errado? Se for insuficiente as provas, ele necessariamente vai ser absolvido na esfera administrativa? Não. Ele só seria absolvido se a absolvição fosse por negativa de fato ou negativa de autoria. Letra E. O processo administrativo disciplinar destinado à apuração da infração disciplinar de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções desenvolve-se em procedimento sumário nas fases de instauração, inquérito administrativo e julgamento. E aí? Vê só isso aqui, ó. É uma sacanagem um negócio desse. Instauração, instrução sumária e o quê? Julgamento. O inquérito é para o PAD normal e não para o PAD sumário. Perceberam? Porque o PAD normal, olha a sacanagem, é instauração, inquérito e o quê? Julgamento. Aqui não vai ter inquérito porque já está tudo provado. É instauração, instrução sumária e o quê? Julgamento. Aí olha aqui nessa letra E, aqui diz que o processo administrativo disciplinar, quando ele é sumário, tem instauração, inquérito administrativo e julgamento. Certo ou errado? Errado, porque é instrução sumária. Aí aqui você volta para a letra A. Está dizendo que a pessoa, ela logrou proveito pessoal. Pro. Lembra do pro? Proveito pessoal e atuou como procurador. Isso impede que a pessoa incompatibiliza para ele ter um cargo federal pelos próximos, o quê? 5 anos. Certo ou errado? Certo. Resposta correta, letra A. É aquele decoreba dos infernos que a gente tem que fazer. Vamos para a segunda questão. Segunda diz assim, ó, com relação ao processo administrativo disciplinar PAD, assinale a opção correta. Letra A. A aplicação da penalidade de demissão poderá resultar da conclusão dos trabalhos de sindicância instaurada para apurar infração disciplinar grave. Certo ou errado?
No caso de demissão, a demissão pode ser dada por sindicância? Não, porque sindicância só pode advertência e suspensão até 30 dias. Demissão tem que ter PAD. Beleza, letra A? Letra B. Por ocasião da fase do inquérito administrativo do PAD, não há necessidade de observância do princípio do contraditório. Não há o A. Ah, tanto que ele tem direito de apresentar o quê? Defesa. Vê a letra C. Pode a autoridade julgadora motivadamente agravar a penalidade proposta quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos. E aí, certo ou errado? Lembra que eu disse o seguinte, de regra o julgamento vai de acordo com o relatório, sim ou não? Mas se o relatório da comissão flagrantemente está contrariando a prova dos autos, pode ser que a autoridade julgadora, de forma motivada, aplique uma penalidade maior, sim ou não? Sim. Então, ela explica e diz, não vou dar só a suspensão, porque isso, na verdade, é caso de demissão. Resposta correta, letra C. Vamos achar o erro do resto. Letra D. O PAD restringe-se à apuração da responsabilidade do servidor por infração praticada quando do exercício de suas atribuições. Só no exercício da atribuição? Não. Às vezes tem PAD aberto quando a pessoa já está aposentada, às vezes tem PAD aberto, como naquele caso da dançarina, da professora, por algo que ela fez sem estar no exercício das funções. Então, o erro está na palavra o quê? Restringe-se. E a letra E, não é admitido o afastamento preventivo do servidor no decorrer do PAD. Não é admitido, é? É uma medida cautelar. É obrigatório? Não, mas é uma medida facultativa que, como forma de cautela, pode ser adotada para que o servidor ele não venha a prejudicar o andamento do processo. Alguma dúvida? Muito obrigada pela recepção de todos aqui em Cascavel. Obrigada a você que está aí assistindo no online. Qualquer coisa, envie as dúvidas. Vou estar torcendo pela nomeação de cada um de vocês, até porque eu quero ter vários amigos policiais federais. Não é isso? Muito chique isso.